Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa prática de conexões, aonde as posturas de backbends ou retroflexões são um convite bem generoso no que diz respeito a nos conectarmos com essa abertura pélvica, assim as conexões com energia vital, e a abertura torácica, promovendo essa conexão com o coração e as nossas conexões que entretecemos a partir do coração com o mundo que nos cerca. Então, para isso, nós vamos usar 2 bloquinhos e um cinto. Vale para quem não tem o cinto tradicional do Iyengar Yoga, pode ser o cinto do roupão ou o cinto que você dispõe, ou mesmo uma canga para usar como alavanca. Então, preparem-se sentando-se em Virasana, então tenham um bloco para o assento, o bloco está nessa menor altura, bem posicionado abaixo dos isquios. Os isquios são os nossos ossinhos ali do assento, dos glúteos, né? Então, puxa essa carne dos glúteos para trás, para fora, fixando esses ossos do assento como 2 alavancas que se firmam na madeira, nesse suporte agudo, e ao mesmo tempo sente todo o dorso dos pés, tornozelos frontais, tíbias, firmes, assentados na base, e se deixe a partir dessa base enraizada, e elevando vértebra por vértebra, desde a base da coluna até o topo da cabeça. Procura girar bem os ombros para trás, para baixo. Unam as mãos diante do peito, num espalmar firme, mas ao mesmo tempo livre de tensões. Vai amaciando a pele do pescoço, dos trapézios, exalando, suaviza toda a pele da face. Sente o assentamento dos pensamentos no coração, do olhar que também se recolhe intimamente ao centro do peito, e ainda habitando esse centro do peito, procura, ao inspirar, alargar o gradil torácico e, ao mesmo tempo, elevar essa torácica. Ao soltar o ar, à medida que você suaviza a pele da face, trapézios e ombros, mas você não perde nas exalações a amplitude torácica que você conquistou nessas inspirações. Sente as escápulas, alarga as escápulas e penetra esses grandes ossos em direção ao topo do peito. Relaxa a garganta e solta completamente a língua na boca. Então aqui nós entoamos juntos uma vez o mantra Om e as invocações a Patanjali. Yogena cetasya padena vacham malam charirasya chavaijakena yopa karotam pravaram munina Patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankashakra-siddharinam sahasra shirasam shvetam pranamami Patanjalim. Hari Om. Ao exalar, aproxima o queixo do peito, o cérebro do coração
e repousa as mãos nas coxas. Inspirando, eleva a face, então abram os olhos. Muito bom, nós vamos começar supinados, deitados, de costas, indo na direção de Setubandha, só que nós vamos usar o bloco na média altura, então abaixo do quadril. Lembrando que nós nunca deitamos no solo com o bloco nas costas. Primeiro a gente deita, assenta lá o quadril e aqui nós vamos elevar o quadril, assentando bem o sacro, sentindo que a carne dos glúteos está ali para baixo da linha do bloco. E então vocês vão pegar o cinto para laçar o calcanhar direito e estender a perna direita lá em direção ao teto. Então, primeiro, cinto no calcanhar, segura com as duas mãos, estende a perna, desliza as mãos no cinto para assentar bem os cotovelos no solo, girando os ombros para trás e para baixo, sentindo as escápulas ascendentes, o peito aberto. Então, primeiro nós vamos trabalhar aqui, depois estendendo também a perna da base. Dessa forma, esse topo das coxas das duas pernas vão para trás, especialmente coxas internas, cortam ainda mais fervorosamente para trás. Coxa interna da perna da base lá para o solo. E antes de vocês se deitarem, observa aqui que na sequência nós vamos deixar o cinto um pouco mais no arco dos pés, acionando lá, então, os dois pés no solo, os calcanhares no solo, caminhando com as mãos no cinto para deixar os braços bem estendidos. Então, desliza os pés, alavancando essa extensão das pernas, giro dos braços, de dentro para fora, a tração dos calcanhares no cinto, te dão essa alavanca de extensão lá dos trapézios, tá? Então, podem ir se preparando para se deitar agora sim. Primeiro, deita sem nada nas costas, depois que assentou o quadril no solo e a coluna, eleva o quadril, posiciona o bloco, mantém as pernas flexionadas, certifique-se que o bloco ele está bem nessa linha do meio do sacro, ligeiramente para baixo. Então, laça o calcanhar direito, estende a perna direita em direção ao teto, mantém por alguns ciclos respiratórios essa perna esquerda flexionada, sente a tração brotando da cabeça do fêmur direito em direção ao calcanhar direito. Deixa os cotovelos tocarem o solo e usa desse contato do bíceps no solo para girar os ombros para trás e para fora. Você pode inclusive pressionar bem os cotovelos para baixo para fazer esse giro dos ombros e alargando os trapézios no solo. Uma vez que a perna direita se mantém firme e afiada, desliza o calcanhar esquerdo no solo e vai estendendo a perna esquerda também. Traciona ambas as cabeças dos fêmures em direção aos calcanhares, abre os joelhos posteriores e sente toda a face interna das tuas coxas. Leva essa face interna em direção às coxas posteriores. Sente como você assim firma mais as pernas, estendendo das virilhas internas até o arco dos pés, alonga. Sente toda a face interna de ambas as pernas, vigorosamente alongadas. Flexiona a perna esquerda, você vai já trazer o teu calcanhar esquerdo lá no cinto e desce o pé direito no solo. Tenha uma boa estabilidade nesse bloco do sacro. Se você sente que isso é instável ou é muito agudo,
você pode girar ele na menor altura. Alongou a perna esquerda, sente mais uma vez a renovação dessa pele estendida posterior, dali do isquio esquerdo ao calcanhar esquerdo. E então, desliza o calcanhar direito lá no solo, sente toda a face anterior das coxas, indo em direção à face posterior. Mantém essa pelve longa, trapézios macios, garganta relaxada, procura não tensionar a mandíbula e relaxa a pele da face. Faz os 2 últimos ciclos respiratórios e para ir para a próxima postura, flexiona as pernas, posiciona lá calcanhar esquerdo no solo, já deixa o teu cinto no arco do pé esquerdo, e então você vai trazer o cinto também no arco do pé direito. Os pés vão estar na largura do quadril, calcanhares tocando o solo, cinto lá no arco dos pés, caminha com as mãos no cinto, lá na direção dos pés, gira bem esses braços, de dentro para fora. Sente a pele da cervical longa, queixo ligeiramente próximo ao peito e gentilmente vai estendendo as pernas, travando as mãos no cinto. Sente que há resistência para que essa pele dos trapézios seja alongada, pele da nuca também estendida, o occipital, o osso da base do crânio para longe das vértebras lombares, para longe, das vértebras cervicais e também para longe das vértebras lombares. A ideia é alongar esse pescoço, deixando o queixo gentilmente próximo ao peito e o olhar assentado no coração. Coxas internas, desce para o solo, não deixe os pés girarem para fora, mantenha os dedões dos pés ligeiramente para dentro e abre essas virilhas frontais pela tração do topo das coxas ao solo. E flexiona, alinha ambas as pernas, pode remover o cinto. Então, vocês vão fazer a última postura deitada, agora trazendo o segundo bloco, tenha ele aí do ladinho, eleva o quadril, ergue os 2 blocos na maior altura e junta os 2 blocos abaixo do sacro. Ao juntar ali os blocos, firma bem esse sacro nos blocos, deixa as pernas flexionadas, calcanhares na linha dos isquios, entrelaça os dedos das mãos, gira mais uma vez os ombros para trás e para baixo, lembrando que se você não tem os blocos, você poderia usar ou um almofadão ou uma manta dobrada para ter um pouco de altura ao quadril, ou mesmo fazer sem nada. Estou tirando os blocos só para você visualizar que sem nada a gente mantém aqui igualmente glúteos ativos, virilhas frontais abertas, mas todos relaxem os órgãos pélvicos, relaxa essa base da coluna e devagar solta o entrelaçar das mãos, assenta o quadril no solo e gira de barriga para baixo para Adho Mukha Svanasana. Então, esteja com o teu tapete livre agora, segura nessas laterais do tapetinho, ali firme, como se você quisesse tracionar o teu tapete para baixo, para frente, ainda com os joelhos no solo. Então, sente axilas externas descendo em direção ao chão, penetra mais as escápulas,
Sente essas costelas frontais se aproximando das tuas coxas. Solta o peso da cabeça. Daí, você vai para a Adho Mukha, prelevando primeiro os joelhos, depois os isquios, depois o topo das coxas para trás, para cima, e por último, desce os calcanhares ao solo. E flexiona as pernas, aproxima os joelhos do chão mais uma vez. Sente que você empurra com vontade o tapetinho para baixo e para frente. Mais 3 vezes faz esse mesmo movimento de elevação dos joelhos, elevação dos isquios, aproximação dos calcanhares do solo, penetra escápulas e retorna os joelhos ao solo. Faça os 2 últimos ciclos de entrada e saída em Adho Mukha Svanasana, de forma que a cada nova extensão das pernas, você deixa as escápulas descerem ainda mais. E na próxima extensão, fica em Adho Mukha, estende bem pernas e braços, para entrar em Urdhva Mukha. Então, eleva os calcanhares, desce o quadril, traz o dorso dos pés lá no solo, as coxas não tocam o chão, mantém coxas internas para o teto, glúteos em direção aos calcanhares, penetra essas escápulas, eleva o queixo e alonga o pescoço. Adho Mukha Svanasana. Renova a extensão das pernas, da coluna, vértebra por vértebra. Cria essa inteligência, esse espaço e ao mesmo tempo conecta, religa todo o circuito. Mais uma vez, Urdhva Mukha, leva o dorso dos pés no chão, alonga essas pernas, mantendo as coxas frontais, as posteriores, glúteos ativos na direção dos joelhos posteriores, ascende da pubis às clavículas, ombros para longe das orelhas, respirando, vai para Adho Mukha Svanasana. De Adho Mukha, dá um grande passo com o pé direito à frente, Parshvottanasana. Se para estender ambas as pernas você precisar dos blocos, ou até mesmo de uma cadeira, você poderia usar o assento de uma cadeira para firmar as mãos. Eleva patelas, cresce pelas laterais da cintura, deixa o olhar se assentar no teu pé direito, mas pressiona esses pés, calcanhar esquerdo aterrado, bola do dedão do pé direito firme na terra. Sente como você pode tracionar esse quadril direito para trás e estender ainda mais essa cintura direita. E Adho Mukha Svanasana. Afasta os bloquinhos na lateral, mãos no solo, pé direito atrás, carimbou os 2 calcanhares lá atrás. Sente a absorção das laterais do quadril para trás, para dentro, compactando essa pelve e estendendo essa lombar ainda mais. Pé esquerdo à frente, Parshvottanasana, segundo lado. Fixou as mãos abaixo da linha dos ombros, no chão ou nos blocos. Observa o que é melhor para você. Traciona esse quadril esquerdo bem para trás. Sente que você alonga essa cintura, esquerda e direita também, mas engaja as costelas posteriores às frontais. Sente mais uma vez a expansão do peito acontecendo, os ombros para longe das orelhas. Retornou a Adho Mukha Svanasana, espreguiça nesse Adho Mukha. Sente toda a pele que recobre a face posterior do tronco, das pernas. E mais uma vez, Parshvottanasana, pé direito à frente. Toca, Parshvottanasana,
para partir de Parshvottanasana, nós irmos lá para Parivrita Trikonasana. Então, aqui, em Parshvottanasana, eu te lembro, para torcer o tronco para a tua direita, você pode usar, idealmente, né? Pode trazer a mão direita na cintura. Idealmente, a gente quer levar a mão esquerda lá no chão, por fora do pé direito, para girar esse tronco. Se a mão não chega lá, você pode usar um bloco na menor ou média altura, para acessar com mais facilidade. Se você sente instabilidade, falta de equilíbrio, ou mesmo se a mão não chega, você pode usar um bloco na maior altura, pela borda interna do pé direito. Estende o braço direito em direção ao teto, mas mantém coxa interna esquerda para trás, quadril direito para trás, alonga da pubis às clavículas, desce as costelas posteriores da esquerda e, por último, leva o olhar lá no teu polegar direito. E volta as mãos nos blocos ou no solo, afasta um pouquinho ali os blocos, flexiona a perna direita, Adho Mukha Svanasana, levou o pé direito atrás, ergue os isquios, mira o olhar lá no dorso dos pés e observa os teus tornozelos frontais. Leva esse tornozelo interno e externo para trás e desce os calcanhares na terra. Mesmo que os calcanhares não toquem o solo, sente estender esses tendões de Aquiles. Sente que você mais uma vez renova essa interconectividade dos calcanhares aos isquios, do cóccix até o topo da cabeça. Sente toda a extensão do corpo sendo respirado aí. E levou pé esquerdo à frente, segundo lado, começa em Parshvottanasana, sentindo que as mãos estão bem alinhadas com os teus ombros, que esse quadril está voltado para a tua frente, ombros voltados para frente. Procura carimbar o calcanhar direito lá atrás, e sente a coxa interna direita indo para trás. Traciona esse quadril esquerdo lá para trás. Mão direita vai ou no bloco ou no solo, idealmente pela borda externa da perna esquerda. Se não é possível, você pode manter na borda interna, gira o tronco e por último estende o braço esquerdo lá em direção ao teto. Sente as tuas costelas posteriores da direita descendo ao solo. Entra com a escápula direita ainda mais. Deixa que essa torção brote lá da pelve, vá até as costelas, ao topo do peito. Por último, mira o olhar lá no teu polegar esquerdo, lá no teto. Alonga pernas, braços, coluna, respira e retorna as mãos no solo. Flexiona a perna da frente, levou lá para trás essa perna, Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Virasana, flexiona os joelhos ao solo, leva as mãos lá na frente, alonga em Adho Mukha Virasana essa coluna, sente as laterais da cintura longas, e leva os calcanhares mais perto os isquios, mais perto dos calcanhares, para alongar essa banda inferior da lombar. E daí, deite-se de barriga para baixo, no solo, aí mesmo, vai direto de Adho Mukha Virasana para Shalabhasana. Então, para Shalabhasana, unam as pernas, unam os pés, apoia a testa no dorso das mãos, relaxa um pouco, sacro, lombar, escápulas e trapézios, solta o peso da cabeça e observa que para se mover na direção da postura,
Você vai construir essa inteligência a partir dos pés. Então, pressiona só o dorso dos pés no solo, sente os joelhos naturalmente se afastando do solo, ativa os glúteos para baixo, deixa essas virilhas frontais se estabelecerem mais conectadas com o tapete. Procura afastar agora as mãos para as laterais e leva o dorso das mãos no solo, nas laterais do quadril, palmas das mãos para cima, mantendo a pressão dos pés no solo e os glúteos ativos. Na inspiração, eleva a palma das mãos, braços, ombros, olhar, foca o olhar à frente e eleva também as pernas lá atrás. Cresce pelas laterais da coluna, cresce da pelve até as clavículas. Mantém as pernas estendidas, afiadas, alonga a ponta dos dedos dos pés, ponta dos dedos das mãos e na exalação, devagar, assenta o tronco no solo, as pernas no solo, relaxa os ombros, relaxa uma das faces laterais no solo. Faça 3 ciclos respiratórios. Então, observe o nosso próximo Shalabhasana. Nós vamos repetir essa postura com o uso do cinto. Então, dê uma olhadinha na tela, só para você visualizar como que a gente constrói esse Shalabhasana. Meu cinto é bem longo, o seu não precisa ser tão longo, tá? A gente tá passando o cinto ali, ó, no arco dos pés. Tô com uma alça para cada lado. Então, eu vou passar essa alça dos cintos aqui pelas coxas internas para trás. Então, com a mão direita, eu vou segurar essa alça direita. Com a mão esquerda, eu vou segurar a alça esquerda. Dessa forma, a gente passou o cinto da borda externa para a borda interna, ali, tô só ajustando, alinhando o meu cinto, tá? A gente vai, dessa forma, deitar no solo. Então, uma vez que você viu como é o cinto, eu vou só aproximar um pouco as pernas, vou girar de barriga para baixo, flexionar os joelhos, ir ao solo, o dorso dos pés vai lá para o chão e o cinto tá aqui na lateral do tapetinho, só para eu poder me deitar de barriga para baixo. Então, eu deito lá de barriga para baixo, seguro com as mãos no cinto, flexiono as pernas, caminho com as mãos mais e mais lá no cinto, na direção dos pés, e eu vou mantendo as pernas flexionadas. Na inspiração, simultaneamente, eu vou estender as pernas, elevando o tronco, elevando as pernas do solo, deixando essas escápulas internas tocarem o topo do peito, dedos dos pés longos, afiados, glúteos ativos, lá na direção dos calcanhares. E devagar, flexiono as pernas, assento o outro lado da face, relaxo pernas e braços lá no solo. Então, vocês, para quem perdeu ali como que é esse posicionamento do cinto, eu relembro que a gente passou o cinto no arco dos pés. Então, primeiro eu só solto o cinto lá, posiciono o arco dos pés, e então eu passo o cinto direito lá para trás, seguro por fora, cinto esquerdo lá para trás, seguro lá por trás, por fora, tá? Então, é isso aqui que a gente fez e uniu os pés. Deitou lá de barriga para baixo no solo, pode se posicionar para trás no teu tapete. Uma vez que você levou os joelhos, deitou o tronco, deixa as pernas ainda flexionadas, caminha com as mãos mais para trás,
para que você possa ter uma generosa alavanca quando você for entrar na postura. Deixa ainda a testa no solo um pouquinho e só observa o seguinte: se teus braços estão estendidos, se as pernas estão aí bem flexionadas, e se você está girando já os ombros para trás, rolando os braços internos aos externos. Embora a cabeça esteja descendente, assentada na terra, você já tem uma abertura torácica acontecendo. Na próxima inspiração, você vai estender as pernas, tracionando o topo das coxas para o teto, dorso dos pés para trás, ponta dos dedos dos pés apontando a parede atrás de você, mas as mãos não devem deslizar no cinto, senão você não tem alavanca para acender todo esse externo. As costelas frontais querem sair do chão, o topo das coxas querem sair do chão, mas é fundamental manter os glúteos ativos lá na direção dos joelhos posteriores. E exalando, flexiona as pernas, solta a face lateral no solo, libera um pouco o cinto para soltar os braços, refresca pescoço, trapézios, o cérebro e alarga esses glúteos, essa lombar. E antes de entrar mais uma vez na postura, eu só te lembro o seguinte: próxima vez que você entrar na postura, a proteção para a tua coluna são os glúteos ativos na direção dos joelhos posteriores, levando o sacro ao cóccix, o cóccix em direção ao solo. Então, existe um penetrar do cóccix. O cóccix é o último osso da base da coluna. Então, uma vez que se fazem essas ações aí no quadril, no cóccix, a coluna lombar, ela é alongada e tem sustentação para essa retroflexão. Mais uma vez, pernas flexionadas, segura no cinto, caminha com essas mãos um pouco mais para trás, mãos mais próximas dos pés. Tenha certeza que o teu cinto está firme, dando uma boa alavanca lá nos pés e tornozelos. Na inspiração, acende o tronco, mantém essas escápulas penetrando em direção ao topo do peito, afasta os ombros das orelhas, alonga o pescoço, eleva o queixo, eleva o olhar, firma essas coxas e toca os dedos dos pés na parede lá atrás de você. Faz essas pernas se estenderem, resistindo com o cóccix em direção ao solo, com os glúteos bem ativos. E exalando gentilmente, desfaz a postura, solta a outra face no solo e pode soltar o cinto, remove ele, mas permanece aí no solo, que você vai continuar de barriga para baixo para se mover lá na direção de Dhanurasana. Então, ainda com a barriga para baixo, vocês vão flexionar as pernas, trazendo calcanhares na direção dos glúteos. Segura lá com a mão direita no tornozelo direito, mão esquerda no tornozelo esquerdo. Aponta os dedos dos pés lá para o teto. Aí, e uma vez que você segurou firme, não deixa os joelhos se afastarem para fora da linha do quadril. Observa, antes de subir na postura, levando o topo das coxas para cima e o peito para cima, sente os teus glúteos. Desce o topo dos glúteos em direção aos joelhos posteriores, cóccix em direção ao solo e mantendo essa inteligência ativa dos glúteos, você vai inspirar, elevar joelhos para longe do solo, peito para longe do solo, glúteos ativos, ombros para longe das orelhas, as escápulas penetram, ergue a ponta dos dedos dos pés lá para o teto. E exalando gentilmente, solta pernas, solta os braços, relaxa
face lá no solo. Vai revezando o lado da face que você assenta no solo. Não gira sempre para o mesmo lado. Deixa uma vez face lateral direita, outra vez à esquerda. Então, para esse Dhanurasana, a gente vai também repetir ele mais uma vez agora. Então, prepara lá, flexionando as pernas, segurando bem nesses tornozelos. Prepara para na próxima inspiração, alça a ponta dos dedos dos pés para o teto, topo da cabeça para o teto. Sente os glúteos ativos para baixo, na direção dos joelhos posteriores, como quem quer colar essa pubis no solo, mas ao mesmo tempo acende as coxas, os joelhos, os dedos dos pés, ergue as costelas frontais, afastando as escápulas para longe do sacro, mantendo o sacro para longe das escápulas, sentindo que você cria uma inteligência, um espaço nessa coluna, ombros para longe das orelhas e exalando, vai assentando coxas, peito, face, solta os braços para as laterais. Gira o tronco de barriga para cima. Então, de barriga para cima, nós vamos fazer aqui Supta Padangusthasana 1 e Supta Padangusthasana lateral. Então, só observa, se você não sabe o que isso quer dizer, Supta Padangusthasana 1, nós temos a coluna bem assentada, ombros girando para baixo, sacro, lombar, cintura direita e esquerda bem distribuídas. Então, nós vamos começar elevando a perna esquerda em direção ao teto e a perna direita lá no solo. Segura com o cinto, com as mãos o cinto, mantendo os cotovelos em direção ao solo. Gira os ombros para trás e para baixo. Traciona do topo das coxas ao dorso dos pés. E ao mesmo tempo que você estende essa face anterior das pernas, você quer fazer toda a face anterior das pernas tocar a borda posterior. Leva as coxas para trás. Abre os joelhos posteriores. E especialmente essa perna esquerda, sente esse quadril esquerdo descendo lá na direção do calcanhar direito, para alongar essa cintura esquerda ainda mais. Traz essa pubis e a pelve para longe do topo das coxas. E trocou de perna, faz lá, perna direita para cima, calcanhar direito, lá no cinto, estende ambas as pernas pelo topo das coxas. E olha se isso tem diferença para você alongar as pernas a partir dessa face anterior, das virilhas frontais, indo em direção ao topo das coxas em direção aos joelhos, joelhos em direção às tíbias, e tíbias em direção ao dorso dos pés. Eleva esse arco do pé direito para o teto, alonga o arco do pé esquerdo lá na direção da parede à tua frente. Então faz toda a face anterior das pernas tocar a borda posterior das pernas. E observa como você conecta os circuitos músculo, esquelético, sanguíneo, articular, as fáscias, sistema nervoso. E relaxa e troca de perna mais uma vez. Então aqui a gente vai para Supta Padangusthasana lateral. Estende o braço esquerdo, segurando com a mão esquerda lá em cima as duas bandas do cinto. Braço direito desce lá para a direita.
e vai resistindo com a coxa direita em direção ao solo, descendo a perna esquerda lá para a lateral, até você apoiar esse cotovelo esquerdo lá no solo. Mas não deixa esse topo da coxa direita subir. Resiste. Resiste com as costelas da direita descendo em direção ao solo. Alonga das virilhas internas ao arco dos pés. Apazigua pescoço, trapézios, garganta. Relaxa o cérebro e estende as pernas. Inspirando, retorna ao centro. Troca lá, traz o cinto no calcanhar direito. Estende a perna da base. Segura as duas bandas do cinto com a mão direita. Alonga esse braço esquerdo lá para a lateral. E à medida que você firma essa coxa esquerda no solo, vai descendo a perna direita lá para a tua lateral direita. Sente o quanto você pode abrir essa pelve a partir da resistência do topo da coxa esquerda em direção ao solo, da resistência dessas costelas da esquerda em direção ao solo, dessa escápula esquerda aterrada. E desce a perna direita sem desabar ela para o chão. Tenha certeza que quando a tua perna desaba, você perdeu a âncora, a estabilidade do lado esquerdo. Então mantenha esse lado esquerdo firme, aterrado, esse quadríceps está muito ativo. E alonga as pernas das virilhas internas aos arcos dos pés. E na próxima inspiração, retorna a perna direita ao centro, desce ambas as pernas, solta o cinto, libera o cinto na lateral, deixa ambas as pernas flexionadas para você alinhar a coluna, elevando o quadril, com as tuas mãos, gira os glúteos para baixo, acende com esses glúteos inferiores ao teto, desce o quadril no solo, leva essa banda do umbigo lá em direção à lombar para preencher a cintura posterior direita e esquerda, gira os braços de dentro para fora e ajusta também os ombros e a cervical como? Girando ombro esquerdo para baixo, ombro direito para baixo, relaxa os braços, alonga o pescoço, levando o occipital para longe da cervical, queixo em direção ao peito e gradualmente estende lá, perna direita, perna esquerda no tapete, solta o peso dos dedões aos minguinhos, relaxa essas virilhas internas, frontais, amacia toda a pelve, relaxa o abdômen, suaviza o topo do peito, desliza do centro do externo aos ombros, dos ombros à terra. E nas próximas exalações, vai entregando todo o peso do corpo à terra. Exala, relaxa os músculos, as fáscias, os nervos. Solta os pensamentos e apenas te dá de presente a tua melhor presença em toda a extensão do teu corpo. Sentindo o corpo da cabeça aos pés, do coração às mãos. Sente essa infinidade de reconexões que você fez nesses instantes de prática, de comunhão, de presença, criando esse espaço e esse caminho interno
de saberes inatos sendo relembrados, religados. Então apenas relaxe. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Ó Senhor, guie-nos do irreal para o real, da escuridão da ignorância à luz do conhecimento, da mortalidade do corpo à imortalidade da alma. Om, paz, paz, paz. Om Tat Sat. Namastê.